Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bem-vindos, confidenciais, obrigado por estarem aí, força, honra e vamos em frente com a informação confidencial. Obrigado por permanecerem unidos nesta trincheira. Pela verdade, vocês sabem que aqui não aceitamos dinheiro público e isso nos torna livre. Olha, existe um ditado que diz que o inimigo do seu inimigo é seu amigo, certo? Isso acontece com um grupo de hackers argelinos que ataca as organizações marroquinas mais importantes. Eles invadem sistemas criptografados do governo. Recentemente, eles divulgaram o nome e os detalhes de todos que trabalham para o rei Mohammed VI no palácio. Eles realizam ações desse tipo. Eles se chamam Jabbarro. Eles são muito ativos nas redes sociais, têm suas contas fechadas, mas abrem outras. Eles acabaram de publicar imagens do que seriam supostos espiões do Marrocos na Espanha. Algumas imagens foram publicadas pelo El Confidencial e vocês estão vendo aí algumas fotos. O CNI vai tomar nota de tudo isso. Mas o mais importante é que publicaram os nomes dos mentores da invasão a Ceuta. Sabemos que a invasão a Ceuta, a do dia 30 de julho, foi realizada com a permissão e aprovação do governo do Marrocos, de Mohamed VI. A coordenação de Israel, nós contamos isso aqui. E além disso, o conhecimento de Pedro Sánchez, o que é especialmente lamentável. Mas o que vocês vão ver agora é o nome das pessoas que coordenaram, prepararam, escolheram o dia, a hora e colocaram em prática a operação. Operação que começou dias antes nas redes sociais, através de bots, de mensagens falsas, mas que explodiu em um dia específico. Porque lançaram a mensagem que a Espanha havia aberto as fronteiras. Essa é a mensagem de convocação que provocou 100 mil pessoas entrando em avalanche em Ceuta e também a morte de 150 homens, mulheres e crianças. Essa mensagem maldosa, viral, nefasta e ainda por cima provocadora não foi por acaso. Foi uma mensagem preparada e organizada por cérebros da operação. Segundo esses hackers argelinos, o principal cérebro de tudo, aquele que aconselhou Mohamed VI a realizar a operação naquele dia, segundo eles, é este homem que vocês vão ver, Fawad Ali El-Hima, amigo íntimo de Mohamed VI. Eles estudaram juntos no Colégio Real Político Marroquino. Ele fundou um partido há 20 anos. Atualmente, ele é um dos conselheiros mais próximos do rei do Marrocos. Foi ele quem forçou a Espanha a mudar de opinião sobre o Saara. Depois que Brahim Ghali foi atendido em um hospital espanhol, ele foi quem incitou tudo isso. Também, supostamente, quem aconselhou atacar com o Pegasus os telefones de alguns altos cargos espanhóis, entre eles o próprio presidente do governo. Há relatórios de inteligência que colocam esse homem como o cérebro da invasão. The Objective conseguiu um vídeo que vocês vão ver, nós o dublamos para vocês. No ano de 2009, esse tal Fawad Ali El-Hima dizia em uma reunião do seu partido que a Espanha deveria abandonar a mentalidade dos anos 50. E ameaçou diretamente a Espanha. Falou há 17 anos. Disse que teriam problemas. Teríamos problemas. Ouçam e vejam. Também gostaria de deixar algumas palavras dirigidas a Espanha. A primeira coisa é que o futuro da Espanha está ligado à prosperidade desta região. Esta região não deve continuar vivendo. Isso graças a Melilla ou ao contrabando de Ceuta. Melilla, al contrabando.
Esta región dispone dos recursos necesarios para tener un proyecto y un resultado económico. Tem todas as possibilidades. E que esta zona teña a posibilidad de se establecer para por fin a dependencia de Melilla. E que esta zona veña a ser un lugar con perspectiva económica. Ao nivel do Marrocos de hoxe. Esta é unha das mensaxes que a España debe comprender e levar en consideración. Tamén gostaría de me referir a questão religiosa. Cuando, nas orazones, se invocaba o príncipe dos crentes, a España non tiña problemas. Cuando a España impediu que seu nome fose invocado. E tentou eliminar os símbolos religiosos marroquinos. Comezaron os problemas que sofre hoxe e que aínda sofrerá máis no futuro. Xa tiñamos avisado e estamos avisando de novo. A tradición religiosa marroquina e a legitimidade religiosa do Marrocos son a garantía da estabilidade e da unidade desta comunidade. Prestem atenção ao detalhe. Há 17 anos ele já fez essa ameaça, essa chantagem, dizendo que para evitarmos problemas, para eles problemas é nos enviar imigrantes. Mandar jihadistas que eles tiram das prisões para cá, ou invadir Ceuta e Melilla. Essa é a moeda de troca habitual. E fala de duas questões, duas condições. A primeira, a Espanha deve contribuir para o desenvolvimento econômico da região de Melilla, ou seja, do Rif. E a segunda, aceitar a influência religiosa de Mohamed VI. Já se passaram 17 anos. E com Sánchez temos os 2 bilhões investidos no Marrocos. E claro que se respeita Mohamed VI. Na verdade, se teme ele. Somos como vassalos por causa do Pégasus, desse rei. Esse homem é quem chamam de vice-rei do Marrocos. Seria, de acordo com as informações dos hackers argelinos, o principal cérebro por trás da invasão a Ceuta, mas não o único. Eu teria participado e aconselhado a Sua Majestade Mohamed VI. Um segundo personagem, muito conhecido na Espanha, Andrea Zoulay. Estão vendo ele? Político marroquino, judeu, de origem sefardita. Tem passaporte francês. Atenção, porque a filha dele, vocês sabem quem é? A diretora-geral da Unesco. Imaginem só os contatos que esse homem tem, dentro e fora do Marrocos. Ele tem relações tão boas que até Juanma Moreno Bonilla, há 6 anos, como presidente da Junta da Andaluzia, ele deu a medalha da Andaluzia. Vocês estão vendo a imagem dos dois. Ele tem, como eu disse, muito poder. E segundo as nossas informações, ele trabalharia supostamente para o Mossad. Esses 2 homens foram os conselheiros, os cérebros da operação. Uma operação que para Marrocos foi um sucesso absoluto. Entraram quem quis, até quando quiseram, voltaram para Marrocos aqueles que quiseram, e ainda por cima acompanhados. Só faltou colocar um táxi. E ficaram os que não podiam voltar. Esses 15 mil com antecedentes criminais. Alguns militares disfarçados do exército de Marrocos. Entre eles, membros da inteligência marroquina. Não tenha dúvida, esses ficaram e não voltaram. O plano está em andamento. A segunda fase está em andamento. Contamos isso para vocês ontem em um vídeo especial. Recomendo que assistam. Mas isso ainda está tudo por fazer. São movimentos geopolíticos organizados por um governo com a coordenação de Israel e a permissão dos Estados Unidos. Quem apoia a Espanha para a defesa? Quem? Bruxelas, Ursula von der Leyen. Quem? China. Palestina, Hamas. Quem são os aliados da Espanha para defender a fronteira da Europa? Para a Europa, só importa que não saiam de Ceuta nem cruzem o estreito. Nada mais. Há muito mais. E se preparem,
porque hoje vamos falar muito de história. É importante lembrar dela para não repeti-la. Sejam bem-vindos. Nós investigamos. Quando você anda de patinete elétrico, a última coisa que quer é carregar papéis. Seu seguro, sempre à mão, digital, organizado e pronto quando você precisar. O aplicativo Mis Seguros patrocinou o editorial de Castilla Castillón Confidencial. Baixe Mis Seguros, a forma máis fácil e rápida de controlar todos os seus seguros en un só lugar. Amigos, muitos de vocês fazem referência em suas mensagens ao que aconteceu em 1975, a famosa Marcha Verde. Foi algo semelhante ao que está acontecendo em Ceuta, invasão de civis ao território espanhol. Naquela ocasião, o Saara, que era tão espanhol quanto qualquer província da Espanha. Assim como em Ceuta, as tropas espanholas não apareceram. Elas se retiraram. E Marrocos ficou com o Saara. Aquilo foi um acordo, um pacto, como o caso de Ceuta, que acreditamos que também é. Há alguém que anos depois estava na academia. Foi tenente-coronel do Exército, membro da inteligência do Serviço Secreto Espanhol. E além disso, ficou destacado durante anos nessa região da qual estamos falando. É o nosso querido colaborador, tenente-coronel Francisco Vendala. Como vai, senhor? Bem, não estou bem pelo que está acontecendo. Pessoalmente, sim. E, novamente, muito obrigado por estar no TUS Confidenciales e com você, Albert. Não conseguimos ficar sem você. Não aguentamos mais de 15 dias. Já viu? Senhor Francisco, me explique, por favor. 6 de novembro de 1975. 350.000 civis organizados pelo rei do Marrocos, o pai do atual, então Hassan II, forzam a Espanha a abandonar o Saara. Estava combinado? Estava combinado e muito bem combinado. Mas estava combinado, além disso, não só com o governo da época, mas principalmente, e isso é o mais importante, com Juan Carlos I, que faz uma viagem em 2 de novembro de 1975, uma viagem relâmpago ao Saara, a Layún, em 2 de novembro de 1975. Atenção, já exercendo as funções de chefe de Estado, porque a agonia de Franco já tinha feito com que os poderes fossem transferidos. Então ele vai até lá, primeiro, muito importante, exercendo as funções de chefe de Estado. E por que o rei vai até lá? Porquê? Pois é muito simples. Porque as tropas espanholas, legião, regulares, nómades e outras que estavam lá, estavam dispostas a defender o Saara. Eles tinham a vontade de vencer no Saara. E o que vinha pela frente, além daquela marcha verde de civis, era que eles estavam perfeitamente dirigidos internamente por militares marroquinos. Não vamos esquecer que aquela marcha que vimos estava perfeitamente conduzida, vamos dizer, por militares marroquinos que estavam infiltrados ali, logicamente, para conduzir as pessoas ao objetivo determinado. Qual é o problema que se apresenta para Juan Carlos I e para os Estados Unidos? Que as tropas espanholas façam o que têm que fazer, defender uma província espanhola, a 53ª, que é o Saara. Para evitar isso é que Juan Carlos I faz essa viagem relâmpago, com a ascendência que ele tem naquele momento, já que é, além disso, o herdeiro de Franco. Ou seja, sua ascendência, seu crédito, vem do fato de que Franco, digamos, sabíamos a ascendência dele. Ele ainda tinha sobre os espanhóis naquela época, havia deixado para ele. Ele se apresenta no El Aaiún e aqui acontecem dois fatos muito importantes. Ele traz ordens, e digo ordens, dos Estados Unidos, de que aquilo está acordado, aquilo não pode terminar em um confronto armado, e ele vai lá e faz duas coisas. Uma, faz uma cerimónia para inglês ver, ali estão as fotografias, e depois se reúnem no cassino militar, com os comandantes militares. Todos, em geral, até capitão. E ali ele faz um discurso muito breve, muito rápido, no qual há uma frase que não foi dada importância, que é que não vale a pena, não sei a frase exatamente, colocar em perigo nenhuma vida humana, etc, etc, é uma frase muito curta.
Depois ele já deixa transparecer que ali ele não está disposto a defender aquela parte da Espanha militarmente. Mas é que depois há uma reunião com os comandantes militares superiores, generais e coronéis, os que realmente têm o comando da legião, nómades e irregulares. E lá ele diz porque o ambiente entre os oficiais jovens, os suboficiais e as tropas era de defender aquilo a qualquer custo, e ele diz para controlarem as tropas. Que as tropas se mantenham sob controle, que obedeçam e que nesse caso eles fariam carreira. Estamos falando de generais, mas principalmente de coronéis. Ben, foi assim que aconteceu. Depois de alguns dias, volto, quer dizer, ele volta imediatamente para a Espanha e após alguns dias torna-se pública a entrega do Saara. E o recuo de todas as forças espanholas, que vai começar e vai levar um tempo. Dessa famosa Operação Andorinha, cujo objetivo era a defesa do Saara, mas que de repente muda completamente e já não é mais a defesa do Saara, e sim o abandono do Saara. O Saara é entregue por uma traição manifesta de Juan Carlos, já atuando como chefe de Estado da Espanha. Porque ele entrega um território claramente espanhol, como os Ceuta e Melilla, sem motivo algum, apenas por seu medo e por seu desejo de se consolidar no poder. Apenas porque os Estados Unidos, nas mãos de quem ele se colocou, dizem que isso já está entregue e que precisa ser negociado, que é um presente que deve ser dado ao seu grande aliado, Marrocos. Além disso, levaram as riquezas do Saara e assim por diante. É assim mesmo, isso está perfeitamente determinado, assim como as conversas que Juan Carlos I mantinha com o embaixador dos Estados Unidos em Madrid, nas quais ele informava sobre o clima do governo, aqueles que poderiam se opor a isso. Claro, ele informa sobre esse desejo dos oficiais e suboficiais de defender o Saara. Tudo isso é interrompido com essa viagem, isso é interrompido com esse problema de fazer carreira, e a partir desse momento a disciplina se impõe e os oficiais passam a obedecer. Essa é a entrega do Saara em 1975. É muito curioso. Já se passaram 51 anos, os Estados Unidos voltam a estar nas sombras. O filho de Hassan II está de volta. É possível que estejam dizendo ao rei Filipe VI, desde os Estados Unidos, para não agir? Eu acredito totalmente nisso. Além disso, ele não tem nenhuma vontade de agir, é claro, porque, como você mesmo vem dizendo, com exclusividade, existe um pacto. Houve um pacto, os famosos pactos de Madrid, de novembro de 75, que depois vieram a público, nunca passaram pelas cortes, nunca foram aprovados pelo Parlamento, nunca publicados em um diário oficial, mas sim colocados em prática e entregaram o Saara. Estamos na mesma situação, Alberto. Tivemos uma marcha verde, digamos assim. Quando tocaram a corneta, entraram 80 mil. Quando tocaram a corneta, saíram 70 mil e deixaram 10 mil. Para bagunçar toda a Ceuta, para que os espanhóis de Ceuta fiquem entediados, desanimados, decepcionados. E diante da falta de apoio, acabam indo embora, vendendo o que podem e indo embora. Como aconteceu com os Tianua na Argélia com De Gaulle, quando a Argélia foi abandonada. Saíram de lá como puderam, porque chegou um momento em que a situação já era realmente impossível para eles. Claro que os Estados Unidos estão interessados nisso. Por quê? Porque Ceuta, não podemos esquecer, é a chave do Estreito de Gibraltar. Eles têm metade da chave, do Estreito de Gibraltar, eles têm meia chave de Gibraltar, com a base militar que é Gibraltar, uma base militar inglesa, o aliado mais próximo deles. E eles precisam justamente do que está em frente, Ceuta, depois virá Melilla, mas de início Ceuta, e ainda faz um favor ao seu grande aliado. Em uma situação na qual Mohamed VI está se retirando fisicamente pela natureza e também etc., e vem dando cada vez mais espaço, já faz 3 ou 4 anos, para seu filho Muley Hassan III, isso é muito importante, estamos na mesma situação. E aqui estamos, na mesma fraqueza, na mesma desunião, na mesma tensão, nos mesmos confrontos desses reinos. Reina Vitalhas, que então, com a agonia de Franco, onde todo mundo percebeu que já não havia chefe e não se sabia bem para onde ir, e cada um foi então tentar se virar no que evidentemente vinha para Albert, exatamente. Essa analogia entre a agonia de Franco, a Marcha Verde, aconteceu 20 dias antes dele morrer. Com a agonia do governo atual e a chantagem a Sánchez são muito semelhantes.
Você disse que na Marcha Verde havia um monte de militares marroquinos infiltrados. Houve isso na invasão em Ceuta? Vamos, não há a menor dúvida. Não só que houve militares, soldados que tiraram o uniforme e se infiltraram ali, vemos a idade deles, a formação, como alguns se comportam, até mesmo a atitude. Para isso é preciso ser militar para ver e perceber, ou dos serviços de inteligência. Eles foram tão guiados quanto foram, em 75, os famosos da Marcha Verde. Aqui, no nível que corresponde a Ceuta. Em um nível superior, porque o Saara, logicamente, era muito grande e tudo mais. Não podemos esquecer também uma frase muito importante de Hassan II para Juan Carlos I. A questão de Ceuta e Melilla tem que ser resolvida na próxima geração. Ou seja, eu não resolvi isso, eu resolvi a questão do Saara, que eu tirei de você. Na próxima geração, os marroquinos têm paciência. Ceuta e Melilla precisam ser resolvidas. Ou seja, Mohamed VI, e se não houver Mohamed VI abdicando e ficando em segundo plano para que seu filho faça isso, ou o próprio Mohamed VI faça isso em seus últimos momentos, mas isso precisa ser resolvido. Chegou o momento e nos pega desprevenidos, nos pega de surpresa como aconteceu naquela época. Iso é muito importante de se levar em conta dentro da mentalidade dos marroquinos. Francisco Vendal, é um prazer falar com você. Você é pura história. Muito obrigado, companheiro. Conto na próxima temporada com 1000 histórias como essa. Um abraço. Um abraço para vocês. Castillón De Alberto Castillón. Amigos confidentes, nesta semana que termina, aconteceu um fato vergonhoso. E é curioso que os meios de comunicação contaram isso como uma anedota. De anedota não tem nada. Vejam, até o dia 20 de agosto estivemos trabalhando para pagar impostos. 231 dias no ano. A cada ano, 2 ou 3 dias a mais e mais e mais. E daqui até o fim do ano, 134 dias podemos trabalhar para viver. Isso é justo? Te esperamos na Casa de Agua con Gas Vichy Catalán. Queridos confidentes, Magda avisou enquanto estava acontecendo. Nós a ouvimos. Olá, Albert. Acabei de ver na televisão que agora em Ceuta colocaram umas tendas e todos aqueles que estavam na praia estão sendo transferidos para lá. E toda aquela praia que está uma bagunça, nós espanhóis é que temos que limpar. Todas essas pessoas que vieram e estão lá sentadas, mas nós somos tolos. De verdade, somos tolos. E vamos ver, o rei do Marrocos não é um dos homens mais ricos. Então que sustente seus filhos. Não é uma religião tão maravilhosa. Então que a pratique. Porque nós temos que criar os filhos dos outros. Mas vamos lá, é que somos realmente tolos. Ah, que coisa! Eu te entendo tão bem, Magda. Você é tão lógica no que diz. Olhem, o governo diz que colocou tendas para 1.500 pessoas. E que os que foram lá são justamente 1.500 pessoas. Vejam vocês, me digam se acham que são 1.500 pessoas. Todo mundo, polícia, guarda civil, até as ONGs, dizem que no mínimo são 4.000 pessoas. Portanto, eles vão deixar de viver na praia do Trampolim e vão para essa área com as barracas no polo industrial. Como ficou a praia, né? Vejam. De um sofá a um micro-ondas. De tudo. Os moradores de Ceuta vão ficar pelo menos um ano sem ir àquela praia, até que façam uma limpeza completa. Porque a situação é dantesca. Dentro da água, ainda ninguém começou a recolher os plásticos que contamos para vocês ontem. Bom, senhores, onde está Sanchez, não é? Pois está na mareta, mergulhando, dormindo. Fizeram uma nova pichação perto da porta da mareta. Certamente, até agora, já devem ter apagado. Eles não param. Ele tem uma equipe só para apagar pichações. Nessa aí mencionam, estão vendo, os 10 casos de corrupção que cercam a família dele. A verdade é que falta muro
para explicar todas as corrupções desse sátrapa. Falta muro. Tenho muitas perguntas e uma me pareceu muito curiosa. Fernanda, escutem. O sistema de protección costeira que temos na España de vigilancia das costas e iso que é o CIBE, porque pelo que eu estive lendo, existen bastantes recursos para que iso non prospere como está prosperando. Há moitas coisas à disposición deles que inclusive permitem ver as embarcações a 20 milhas da costa. Elas podem ser vistas pelo ar, elas podem ser vistas por terra, podem ser vistas até mesmo à noite com radares infravermelhos. Ou seja, existem meios. Outra coisa que me preocupou é que uma das empresas que se dedica a essa questão da segurança costeira é a Indra. Fernanda, você é profética. Não é só uma das empresas, é a principal. Sim, Indra vigia as costas espanholas para que imigrantes não entrem. Quer dizer, ela faz isso do mesmo jeito que vigia a fraude eleitoral. Vocês me entendem. No total, todo ano são quase 100 milhões de euros para câmeras ópticas, radares com infravermelho inteligente, inteligência artificial para alertar sobre barcos suspeitos e o centro de comando para dar resposta rápida, que também é montado pela Indra. Olhem, a Indra recebe por ano, vocês estão sentados, não é? Certo. Todo ano dos seus impostos recebe 2.100 milhões de euros para tecnologia militar e de segurança. De verdade, Indra, eu não me meto com assuntos militares, mas eles controlam mal as nossas costas. Porque é uma ordem e eles obedecem, ou porque não sabem fazer melhor? Porque recebem dinheiro, o nosso dinheiro, aos montes. Sempre está a Indra, amigos. Sempre a Indra está metida em tudo. E quase sempre fazendo o que o governo manda. Claro. 2 bilhões e 100 milhões de razões para obedecer a quem governa. Tem mais. As polêmicas sobre o que está acontecendo em Ceuta trouxeram uma discussão sobre o que acontece com os menores não acompanhados. Ouçam Esther e Francisco. Sobre a visita que houve do Masai en Ceuta, miña pergunta é: o que estamos facendo tamén acollendo crianzas que deberían estar con seus pais e en seu país? Porque senón iso podería ser chamado de secuestro de menores. Que maneira de maquiar tudo o que Pedro Sánchez está facendo para conseguir votos para as próximas eleições? É que eu ouço que, veja bem, o Marrocos está pedindo pelos menores marroquinos, está pedindo para que devolvam eles. E acontece que a Espanha, o Estado espanhol, não quer. Isso não se chama sequestro? Porque eu acho que isso é um sequestro. Não sei o que as pessoas vão pensar. Como é que agora querem enviar 500 meninas para a península? Olhem, aqui todos mentem. O governo espanhol e o governo marroquino. Em disse devolvam nossos filhos que foram sequestrados, foi um ministro marroquino, um dos que provocaram a invasão. Vou mostrar um vídeo para vocês verem que mesmo que entreguemos os menores, eles não os acolheriam. Ou pelo menos é o que dizem. O vídeo mostra como tentam entregar um morto. Um dos 150 mortos ocorridos na praia do Tarajal. Essa é uma imagem do farol de Ceuta, o veículo de serviços funerários. A entrega estava combinada com o Marrocos. O cadáver é de Moja, Mohamed Said, de 21 anos, um pobre rapaz. Bom, eles estão indo para lá. Documentos. Eles pedem mais documentos. E eles têm que dar a volta com o cadáver e voltar para Ceuta. Não aceitam nem mortos, quanto mais vivos. Ou seja, temos que aguentar os delinquentes deles, os filhos que eles não quiseram ou que saíram de casa e agora também os cadáveres deles. Isso é Marrocos, amigos. Não acreditem em uma palavra do que dizem. Por outro lado, a Espanha, com essa história de que há um trâmite que tem que fazer, as crianças farão e deixarão de fazer o que Mohamed VI disser, que é quem manda aqui. E por sinal dizem que ninguém está saindo da zona, que já evitaram os barcos táxi de imigrantes, que há controle da Guarda Civil. Vejam, Cartagena
há algumas horas. Isto é uma enseada de um condomínio em Múrcia. Olha como todos vão pular. Na água. Esse aí é igual a este, lotado de gente em pleno agosto. Ai, que vem com a narconância ali. Realmente é uma loucura. Cada um deles pagou, em média, entre 3 e 5 mil euros. Normalmente narcotraficantes. Trazem 2 garotos aqui e deixam aqui. É uma loucura. Quem grava o vídeo diz muito bem. Os mesmos que traficam haxixe agora traficam pessoas, porque é mais lucrativo. E reparem em quem chegou. Nem mal vestidos, nem mal penteados, nem com maus modos, cumprimentando a cama. Vamos lá. Olá. Faltou só gritarem aquilo de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez. Bem, sobre o que está acontecendo, senhores. Sílvia Minerva, Juan Fraguas e Dani... Não tenho palavras para descrever o que sinto, principalmente sobre tudo o que está acontecendo. Isso me causa nojo, me causa raiva e não entendo como podemos ter um governo assim e chegar em casa sentadas no sofá ou nos manifestando para a Palestina. Não entendo como pode haver pessoas, um presidente e ministros com tão pouca humanidade e tão pouca vergonha de permitir o absurdo que estão vivendo. Essas pessoas pobres que vivem em Ceuta, que não fizeram nada. Bem, confidenciais, eu me perguntava que, do jeito que está tudo, no mínimo é uma emergência nacional. A Espanha está pegando fogo, está invadida. Ou seja, eu acho que a oposição deveria se posicionar no Congresso, pedir explicações e exigir soluções, e não sair de lá até que deem uma solução. Porque não dá para continuar assim, isso é horrível. España, el socialismo dos Ceausescu, unha mistura entre o nacionalsocialismo e o socialcomunismo. É só que temos unha verdadeira ditadura, unha vergoña e unha traizán a nazán. Son verdadeiros traidores sen principios. Neste programa, unha fonte confidencial dicía que a invasión non foi por acaso no último día de xullo, xa como presidente de ferias, para que as cortes non pudesen se reunir. Non é coincidencia, é falta de democracia. Nas democracias son as cortes que chaman ao presidente cando achan conveniente, porque as cortes son a representación da nación, e o presidente debe dezar a agenda a las ferias e hasta a familia siga a nación obretee. Per meis continuacións que teto chuna democracia. Obrigado. Eu não acho que seja simplesmente uma chantagem, é um suborno. Diretamente ele está pagando dinheiro para que aceite seus planos, que depois o suborno também se baseia em uma chantagem, pode ser. Mas para esse aí, tanto faz o que aconteça. Ele sabe que, se vazar um vídeo de qualquer tipo dele ou da esposa dele fazendo qualquer coisa errada, isso não vai lhe custar nenhum voto. Além disso, ele controla todos eles, com a Indra, com os Correios e com a nova nacionalização. Muito interessante. E vocês têm pontos de vista que eu compartilho plenamente. Olha, enquanto isso, Sánchez está na mareta, enquanto mergulha e faz viagens misteriosas das quais falaremos em breve, bateu um recorde de férias. Sim, o governo contratou mais 200 assessores. E pela primeira vez ultrapassam os 1000. No total, hoje, são 1006 assessores para o governo e para Sánchez. Quanto custa cada assessor para nós? Em média, 80 mil por ano. Ou seja, senhores, todo ano, 80 milhões dos seus impostos vão para essas pessoas. Simplesmente para quem Sánchez deve um favor, para quem precisa ser calado, para quem precisa ser comprado com o seu dinheiro, e aí nomeiam essa pessoa como assessor. É evidente que Sánchez nem conhece 90% ou mais dos 1006 assessores. Sejam bem-vindos, tem mais gente na redação. Últimas mensagens. Susana, conte para a gente. Estamos aqui ao vivo na redação, no Castellón Confidencial, como sempre, recebendo mensagens durante todo este verão e opiniões dos nossos confidentes, que mesmo muitos estando de férias, não deixam de nos assistir e isso nos deixa muito felizes.
Serafim diz que na Espanha manda mais Mohamed do que Filipe VI. Isso é uma desgraça, mas é a realidade. Maria diz que a Cruz Vermelha está cada vez mais vermelha e menos cruz, ao que Pepa responde que é totalmente verdade. Agora a Cruz Vermelha é dirigida, segundo nos informam, pela esposa de Álvares. Não importa se você contribui muito ou pouco. Eles alimentam o governo com dinheiro público, ou seja, com o nosso dinheiro. Crepi diz que o nosso rei só tem autorização para fazer discursos de Natal. Que ironia. Não reclamemos tanto. Ela diz que também não está tão ruim assim. Muita ironia por parte do nosso amigo. Arisco diz que nenhum país teria permitido essa invasão e o governo continua de férias. Estamos um pouco cansados dessa situação e nos sentimos muito sozinhos. Maribel diz que o governo não pode dividir a Espanha. Não pode dividi-la, de jeito nenhum. Mas o que eles pensam que são, ela nos comenta. A Espanha é dos espanhóis e se eles ousarem, teríamos que fazer um levante popular. Tomara que fosse assim. Também temos nossa amiga Lola, que nos deseja um bom dia, e ela diz: meu irmão mais velho fez o serviço militar em Ceuta. Ele ficou apaixonado pela cidade, sempre falou maravilhas de Ceuta e também dos seus cidadãos e de como ela é linda. Na verdade, ele se apaixonou por uma ceutense. Ele sempre disse que Ceuta é um bombom que precisa ser cuidado. Vamos ver se é verdade. E também Alfonso Campuzano, com isso terminamos ao ver, ele diz: as fronteiras abertas e imigrantes indocumentados trazem doenças infectocontagiosas e criminalidade, como mostram os arquivos de imprensa. A suposta soberania compartilhada do Marrocos é uma estupidez sem o apoio da soberania do povo espanhol, que deve passar pelo filtro das Cortes Gerais e pelo subsequente referendo nacional. Exceto o povo espanhol, nenhum político eleito tem autoridade nem carta branca para colocar em prática suas ideias. E por aqui encerramos. É muito importante que vocês nos sigam em todos os nossos canais para ficarem muito bem informados. Obrigada. Obrigado, Susana. E quero que vejam imagens que recebo de moradores de Ceuta. A sarna e outras doenças de pele que nunca tínhamos visto, vocês estão vendo agora. São imigrantes. São fotografias tiradas na porta do hospital e na rua. Tem algumas especialmente chocantes, porque mostram a carne viva e ninguém sabe qual dessas doenças pode acabar sendo transmitida. Até hoje, já são 60 policiais que pegaram sarna e Marlaska distribuiu para eles máscaras vencidas em 2023. E de luvas nem se fala. É a primeira vez que vemos múltiplas doenças de pele. Lá tem tinha, lá tem outras doenças que me dizem que estão se espalhando por toda Ceuta. Obrigado, vizinhos de Ceuta, por continuarem enviando fotos e vídeos para este programa, mesmo nas férias. Bom, amigos, história com Paco Álvares em 1 minuto. A primeira vez que uma mulher escreveu um livro sobre a Índia foi uma malaguanha, mas não uma qualquer. É a nossa heroína de hoje. Preparem-se. Atenção, Málaga. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar dela. Ana Maria Delgado Briones. Paco Álvares, bem-vindo. Como você está? Tudo bem? Como vai? Prazer em estar aqui com você e com todos os nossos confidentes hoje para falar de uma mulher que teve uma vida incrível. Ela teve uma vida totalmente de cinema. Mas ela escreveu o primeiro livro de viagens sobre a Índia? Sim, e não só isso, como também escreveu em francês. Quer dizer, estamos falando de uma garota de Málaga, porque o pai dela tinha um bar. Ou seja, quer dizer, ela não era, digamos, de classe alta, nem tinha recebido uma grande formação, mal sabia ler e escrever, por assim dizer. Mas depois, ao longo da vida, ela foi se formando por características e circunstâncias que vamos ver agora, que de facto fizeram com que sua vida se tornasse um conto de fadas. E ela acabou escrevendo, olha como ela se entediava. O marido dela disse, vamos ver quem é o marido, disse, por que você não escreve um livro? E ela escreveu um livro de viagens, sobre sua viagem à Índia em francês, que é o primeiro guia da Índia que existe, escrito por uma mulher no mundo. Mas tem mais coisas, ela também inspirou joias para Cartier, ou seja, bom, não sei nem por onde começar a te contar a vida dela. Obrigado. Vamos ver, Ana Maria Delgado Briones foi, você me diz, uma garota de Málaga, filha do dono de um bar, princesa da Índia, isso é verdade? Sim, é isso mesmo. Sim, exatamente. Quer dizer, ela se casou com o Maharaja Ajit Singh, depois vamos ver
como eles se conheceram. E, bom, ela se tornou Maharani de Kapurthala. Estamos falando de antes da Primeira Guerra Mundial, de mais de 100 anos atrás. E, bom, quer dizer, assim, uma vida de cinema. Ela nasceu em Málaga em 1890. E tinha uma irmã e o pai dela tinha um cafezinho em Málaga. Mas bem, não estava indo bem. Então tiveram que fechar e vieram para Madrid para tentar a sorte. E enquanto o pai dela procurava trabalho, a irmã dela, Victoria, que era um pouco mais velha, a irmã de Anita Delgado, como a chamam, de Ana, então começou a posar para Júlio Romero de Torres, tornou-se amante de outro pintor da época, Leandro Oroz, e juntas começaram a trabalhar, cantar e dançar. No Cursal, que era um local de Madrid, da época, elas se apresentavam com um grupo. Bom, as duas se chamavam As Camélias, e cantavam e dançavam e tudo isso. E o curioso é que há um registro preservado que encontramos por aí no YouTube, nossa querida Anita Delgado cantando em 1908. E eu digo, então, se quiser colocar o clipe para os nossos confidenciais. Voz Anita Delgado, a princesa indiana de Málaga. Una chica muy bonita que se dedica a vender, pues Cristina de García a todo suele ofrecer. ¿Quién me compra el bollo tierno? Índia, mas é incrível, ela cantava muito bem e tinha um textão para a época. Mas como? Como foi essa relação com a Índia? Você não me contou? Pois veja só. O Maharaja veio a Madrid para o casamento, para as celebrações do casamento de Afonso XIII. E então, bom, tinham que levá-lo a algum lugar, levaram-no a Cursal, ele viu a Anita cantar e imediatamente se apaixonou por ela. Ele começou a lhe dar presentes. A família e ela diziam que não, nem pensar, ninguém está procurando o que ele está procurando. E eles recusaram completamente, até que ele tornou tudo muito formal e pediu a Anita em casamento. Então, a Anita também no começo ficou se fazendo de difícil, mas no final disse que sim, obviamente. E ela foi para a França, onde a prepararam e treinaram para ser princesa de Kapurthala. E depois ela foi para a Índia, onde se casou como Maharaja em 28 de janeiro de 1908. Em um casamento, imagina só, super luxuoso, ela em cima de um elefante. Bom, é impressionante. É um filme, como ainda não fizeram uma série, um romance, não sei. Porque alguém deve ter escrito algo. Eu não veja que eu não encontrei grandes coisas assim, tem algo escrito. Além, evidentemente, do próprio livro dela, livro de viagens. Também houve uma época em que se falou em fazer um filme, mas o filme era baseado em um romance, não em uma biografia dela. E num romance, então, que era um pouco escabroso, e então a família do Maharaja e os descendentes dela, porque ela foi mãe também de um Maharaja de Kapurthala. Ou seja, quer dizer, a família real dessa região tem sangue malagueño. E a família se recusou porque disseram, olha, essa não é minha avó, ou esse não é meu pai, né? E então isso, aí ficou a situação, porque mas seria interessante que em vez de romances fossem feitos mais estudos sérios e que a figura dessa mulher fosse resgatada. Olha, o casamento, é preciso dizer, teve surpresa, né? Sim. Infelizmente, ela descobriu no casamento que não era a mulher do Maharaja, mas sim a quinta mulher do Maharaja. Ele era casado, pequeno detalhe. Pequeno detalhe, ela era a favorita, mas era a quinta. Então, bom, claro, ela teve que se dedicar às suas coisas. Por isso, ela se dedicou a escrever, felizmente, e por isso também o casamento não durou muito. De facto, ela deu um filho, que também foi tenente-coronel do Exército Imperial Britânico, e que, por sua vez, tem descendentes. Na verdade, ela tem um herdeiro chamado Sarojit Singh. Eles se casaram pelo rito Sikh. Ela recebeu um nome Sikh. Quer dizer, Prem Kaur Sahiba, que era o nome dela, senhora Prem Kaur, que era o nome hindu dela. E ela, bem, ela viveu lá, inspirando joias para Cartier, o casal. Por exemplo, há um pavão que tem 1.742 diamantes. Se você procurar por pavão da Cartier, lá aparece. Ou uma esmeralda, sim, veja só.
também uma esmeralda de 177 quilates, que era da Casa Real de Capurtala, que o Maharaja deu para Cartier montar e deixar bonita. Bom, e há muitas joias eternas que costumamos ver em exposições de joias da Cartier. Ou seja, todas as que são inspiradas na Índia são inspiradas nesse casal, especialmente na nossa Mahadani. Anita Delgado, não. Mas, por favor, Cartier deveria expor essas joias em Málaga, não é? Seria o certo. Porque ali está a origem do design, entende? Você está me falando de muitos fatos que são únicos. Você também comentou que ele teve um filho. Esse filho, essa descendência continua até hoje? Você conseguiu descobrir? Sim. Ele tem Existe um tataraneto de Anita que se chama vou pronunciar errado, mas enfim, Satrujit Singh. É tataraneto de Anita. E também tem uma moça que acho que é tataraneta, sobrinha ou algo assim, que mora em Nova York, que trabalha como designer de joias. Mas, enfim, em 1915, ela publicou seu livro sobre a Índia, que se chama Impressões das Minhas Viagens pelas Índias. É difícil de conseguir, mas dá para encontrar. E como eu disse, ela escreveu em francês, porque era mais alfabetizada nesse idioma. Ela dizia, eu escrevo melhor em francês do que em espanhol. Então, bom, ela escreveu em francês. O que é muito curioso, além disso, é que esse livro, como foi em 1915, plena Primeira Guerra Mundial, não podia ser publicado na França, ou não era interessante. Então o Maharaja se encarregou de que fosse publicado em Nova York. E claro, se fosse publicado em Nova York, seria publicado em inglês. Então foi traduzido para o inglês. Com isso, quer dizer, temos o livro da malagueña que escreveu em francês, que foi publicado em inglês em Nova York em 1915. Ou seja, ela é lembrada em Málaga. Tem algum reconhecimento? Ela tem algum reconhecimento. Mas, enfim, para terminar sua história, ela se divorciou. Depois do divórcio com o Maharaja, ela voltou a viver na Espanha. Embora, bom, ela ficava entre Biarritz, Madrid, enfim, lugares de luxo, etc. Ela morava na rua Marquês de Urquijo, perto do Passeio de Rosales, em Madrid. O apartamento ainda existe, tem uma plaquinha indicando onde ela esteve, e também há uma placa na casa onde ela nasceu, que fica na rua Penha 17, em Málaga. E além disso, há uma lembrança dela, que ela mesma financiou, também, que é um dos mantos da Virgem da Vitória, padroeira de Málaga. Um manto maravilhoso, feito em prata sobre veludo turquesa. Acho que o chamam de manto índio, ou algo assim. Ela pagou do próprio bolso, porque era muito devota da Virgem. E, bom, então, no final, quer dizer, ela teve uma vida, depois de deixar de ser princesa da Índia, continuou vivendo com todo luxo, mas já uma vida tranquila, e foi para o céu quando partiu, em 1950. 50 e alguma coisa, me parece, 50 e poucos. Ou seja, quer dizer, ela viveu por muito tempo, feliz, e deixando isso, sangue malagueño, na Casa Real de Capurtala, e deixando o primeiro livro escrito por uma mulher. Eu acho que deveríamos reconhecer muito mais a Anita Delgado, muito mais. Por favor, vamos lá, diretores de cinema, romancistas, séries de televisão, programas de televisão, por favor. Temos heróis e heroínas espanhóis incríveis. E estamos sempre escrevendo sobre as mesmas coisas. Vamos ver se avançamos um pouco. Parabéns, Paco, são histórias com muito sentimento. E algum descendente na Índia vai receber essa mensagem com certeza. Fotos você vai ver. Sim. Te sigo no seu canal Histórias Confidenciais no YouTube. Um abraço. Um abraço, Albert. Até logo, amigos. Beijos. E amigos, às vezes o que os políticos dizem parece piada. Freud Lannister fez um monte de piadas e trocadilhos com as palavras da porta-voz do governo. Mas o que uma Sainz diz é exato? Vejam o ridículo dele. 18 dias depois. O governo da Espanha esteve, está e estará sempre ao seu lado. No Ministério da Inclusão, Seguridade Social e Migrações, temos trabalhado desde o primeiro momento para atender a essa situação. Isso vai significar a habilitação imediata de 1.500 novas vagas.
Diretrizes vindas de Gênova que complicam a colaboração entre administrações. Olá. Sempre igual, sempre direcionados na mesma direção e sempre errados. Bem, Ceuta, o rei e Pedro Sánchez, não percam isso que a Merche me mandou. Ceuta saturada de inmigrantes subsaharianos y marroquinos jóvenes, inmigrantes ilegales corriendo para se esconder más na montaña, inmigrantes construyendo cabanas precarias con gallos de palmeiras y lixo. Ceuta saturada de inmigrantes subsaharianos y marroquinos jóvenes. Estão te ligando, sim? Pedro, como vão as coisas em Lanzarote? Aqui está tudo ótimo. E você? Eu estou em Maiorca. Me disseram que tem confusão em Ceuta. Sim, mas isso é na África, não é? Bom, vamos ver se algum dia a gente vai. Pois se meu pai não for, eles são farinha do mesmo saco, de verdade. Farinha do mesmo saco. Bom, gostei muito, Maria José, do que você me mandou. Fotografia, diz. Assim era Ceuta, a praia de Ceuta em 2025. Assim é, em 2026, temos que acabar com isso. E eu quero que Ceuta volte a ser como era, em 2025. E para isso, todos nós precisamos estar juntos. E a última de Angeline. A última Sánchez fazendo mágica no Sauna Cadabra, que é como se chama o espetáculo, com um dos invasores, com um magrebino. Vejam. Estimado público, ver a este migrante ser de luz que tem aqui? Pois contemplem os mesonprontas poderes porque algo incrível vai acontecer. Obrigado. De um lençol por cima. Fique impressionado. Progre, Sauna Cadabra. Ainda está aí. E chegou o milagre. Tatatachan, desapareceu. Incrível, maravilhoso, bravo. É o fodão. O fodão. Sim, bom, assim é o governo, aplaudindo com as orelhas. Faça o que fizer, diga o que disser. Porque sabem que fora de um governo tão corrupto, estariam desempregados, quando não na cadeia. A maioria deles, amigos, bom final de semana. Se acontecer algo importante, a gente aparece, dá as caras e faz um especial. E se não, na segunda, que dia de agosto já vai ser? Que dia será já? 24? Já? 24 de agosto. Mas já acabou o mês e eu nem tirei meus dias. Bom, depois eu vejo isso. Depois eu tiro férias. Ontem tinha uma amiga, né? Que me dizia para tirar férias quando? E nada de dizer que o seu programa, mesmo sendo agosto, eu escuto todos os días. Non posso perder. Como tantas fontes confidenciais que você ten con você, que mesmo estando de férias, eu também não estou de férias e nada, mas você está. Por favor, tirem uns dias, vocês precisam descansar. Já sabemos que isso não para e que a máfia nunca descansa. Um abraço para toda a família. Obrigado, Maribel. Vou seguir seu conselho e vou tirar 2 dias na segunda-feira. Espero vocês aqui. Um beijo para todos. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás. Muchas gracias. Hasta mañana a las 8. Castellón Confidencial de Albert Castellón.